pressionado, mas quem está muito pressionado também é o Hugo Mota, para a gente discutindo um pouquinho aqui o contexto da discussão da anistia lá no Congresso. Ronilson, como que você está vendo essas movimentações que estão se estendendo, mas eles estão ganhando ali, de certa forma, no cansaço a opinião, né? A gente viu movimentações, inclusive na sexta-feira, que foi alvo de críticas da Gleisi Hoffmann, da ministra, agora Gleisi Hoffmann, também dentro desse tema. O que a gente pode esperar para a pauta da semana quanto à anistia e aonde o governo ali vai ter que ser hábil ou não para entender a parte da discussão que deve ser feita ou está irredutível 100%? Como que está se redesenhando isso para o começo dessa mais uma semana de discussão de anistia aqui no Brasil, Ronilson? A divisão no governo é quem é do grupo que está disposto a pagar para ver e do grupo que tem receio de um escalonamento dessa situação e, portanto, conformar algum tipo de revisão em relação a algumas penas. Mas eu acho que o cenário ele mudou muito pouco. A verdade é que grande parte da oposição, em particular o PL, com o Sóstenes à frente, eles estão criando um cenário, eles estão consolidando um cenário de pressão que popularmente ele não existe, quer dizer, a adesão da população com relação ao tema da anistia continua sendo mínima, aliás, ao contrário, né, as pesquisas, pelo menos a pesquisa, né, uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros não quer não quer anistia. Então, você usou a expressão correta, eles estão tentando fazer no cansaço. E eu acho que essa insistência em fazer na base do cansaço, né, de Hugo Mota e do parlamento, ela se tornou uma disputa pessoal do Sóstenes, porque o Sóstenes está intrinsecamente agarrado a essa pauta de urgência, porque ele tem interesses pessoais. A gente lembra que o Sóstenes vem de uma derrota que foi significativa do seu PL, que ficou famoso, conhecido como PL do estupro, e foi uma derrota, né? Ele garantia, ele tinha uma certa convicção de que parte da sociedade brasileira, conservadora, sobretudo o campo evangélico, ia com ele até o fim com esse projeto de encarceramento de mulheres jovens que abortassem, e ele foi profundamente derrotado. Quer dizer, a mobilização da sociedade civil, da população brasileira, inclusive entre as mulheres evangélicas, foi de rechaço completo à ideia do seu projeto. Essa seria a segunda grande derrota do Sócrates, que abraçou como um guerreiro, um cavaleiro, a ideia da anistia, rompeu acordos, porque já havia um acordo prévio com relação ao parlamento, de que essa não era uma pauta para ser tratada agora, havia outros acordos a serem respeitados. Ele passou por cima, fez uma pressão de obstrução que pegou muito mal, passando por cima de tudo que é importante no país para poder votar anistia, que era seu interesse próprio, e agora voltando a pressionar o Hugo Mota com as assinaturas, que é a assinatura na base do qualquer um, porque o acordo era por líderes, e ele saiu pegando até faxineiro que era candidato, ele saiu pegando assinatura para poder todo um jogo político ali, né, Ronilson? Então, um jogo político se tornou uma guerra pessoal. Então, eu acho que a tendência é o governo recuar no sentido de manter a sua posição de que a anistia não deve avançar. Sem dúvida, né? Um ex-presidente, todos os seus atos vão ter uma conotação política. É o que a gente viu ao longo das últimas semanas. E eu queria aproveitar a oportunidade para dialogar com o que o Ronilson comentava sobre o projeto, o andamento, né, do projeto de lei da anistia. Eu diria que é um projeto de lei, mais que anistia, é uma desculpa, né? Um projeto de lei que a gente poderia chamar da infâmia, da impunidade e da hipocrisia. Da impunidade porque ele não pede só, embora o discurso seja a moça do batom, ele está pedindo anistia desde o dia seguinte das eleições até depois do 8 de janeiro, ou seja, para não deixar nenhum tipo de crime ser investigado, não só o ato de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro, mas toda a trama urdida depois das eleições que a gente teve acesso, com minutas golpistas, com um punhal verde-amarelo, etc.,
Ou seja, é um liberou geral, uma anistia geral, como o próprio ex-presidente vem pedindo. Então, por isso, obviamente, é o projeto de lei da impunidade. É o da infâmia, porque eu acho que, do ponto de vista da memória democrática, é muito ruim para o país que aqueles que, no domingo passado, estavam em cima do caminhão de som pedindo para pacificar o país, ao mesmo tempo que atacavam os poderes da República, diziam de ditadura de toga, né, que chamavam de covarde o Hugo Mota. O Bolsonaro voltou domingo passado a dizer que a rigidez do sistema eleitoral brasileiro era frágil, ou seja, questionando de novo a isenção do resultado eleitoral e dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, obviamente, tem uma infâmia e uma incongruência de quem diz uma coisa e faz outra. E, por último, obviamente, a hipocrisia, porque agora que eles querem, no momento onde eles pedem anistia, eles atacam a República. Então, não é uma anistia, na verdade é um grande projeto político. Me parece que no quadro de saúde do ex-presidente a família está fazendo a mesma coisa, instrumentalizando politicamente essa doença. Com Como, certeza. perdão, Natália, por fim, volto a repetir o que eu disse ao princípio. Desse processo da saúde do ex-presidente, a minha única preocupação é que ele não morra, que ele esteja vivo para poder ser julgado e responsabilizado pelo que ele fez no ato mais tenebroso da nossa história política recente, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Exato.